Oiê, seja muito bem-vindo a este canal. Se você é novo por cá, já te convido carinhosamente para se inscrever e deixar aquele joinha, uma forma de estar me ajudando a trazer novas ideias e projetos de baixo custo. Hoje vamos transformar esse cantinho gastando bem pouco. E para começar, eu vou utilizar essa porta de guarda-roupa que eu tinha por aqui de uma outra parte de um guarda-roupa antigo e inicio fazendo 4 perfurações aqui com a broca própria para madeira. E esses furos aqui é por onde eu vou fixar esse meu espelho na parede, tá bom? E para dar um charme bem diferenciado e fazer uma espécie de moldura, né, na cor em madeira, eu vou estar aqui colando palitos de picolé. Então eu faço uma sequência de colagem na horizontal, aqui de acordo com o tamanho do meu espaço, uma sequência na vertical. E assim eu vou fazendo. Gente, tem que ter paciência, tem que gostar do que está fazendo, porque dá trabalho, mas o resultado final fica incrível. E assim eu vou dando continuidade no meu trabalho. De grão em grão, a gente vai conquistando cada pedacinho aos poucos com muita paciência. E para estar fixando todos esses palitos aqui em torno dessa moldura aqui do espelho, eu vou usar a cola da Wood Wood, tá, gente? Essa cola vocês encontram lá no site Escuto Velho. E é nessas horas que a gente acaba tendo uma reflexão que os grandes resultados ele vêm com a constância. E aqui eu passei uma lixa para tirar algumas imperfeições, eu não mostrei aqui, mas eu lixei. E depois apliquei um verniz. Esse verniz aqui também é lá da Wood Wood. E aqui eu vou usar 2 objetos, usei 2 espécies de caixa aqui para mais ou menos chegar na altura que eu queria do espelho, e fiz as marcações aqui na parede. Então foram 4 pontos de marcação, que é o mesmo furo que eu fiz na moldura do espelho, eu coloquei o espelho aqui em cima e fiz as marcações. Aí eu vou estar furando aqui com uma broca de tamanho 8. Gente, esse é um segredinho muito legal, você coloca um saquinho, qualquer coisa assim, né, para evitar sujeira no ambiente, né, e é bem prático. E aí eu faço aqui os 4 furos e vou apoiar de novo, novamente, né, o espelho em cima das caixas e fixar aqui na parede com um parafuso 8 também, que é a mesma medida da bucha. E pronto, aqui eu vou retirar a caixa que me serviu de apoio e para dar o acabamento aqui, esconder o parafuso, eu vou colar aqui o palito de picolé que eu já tinha deixado aqui em aberto, né. E aqui para eu trazer uma vida a essa parede que tá bem sem graça, muito clara, né, essa tinta aqui da parede é branco gelo, eu vou aqui destacar, né, esse cantinho jogando uma cor, uma tonalidade, né, e até mesmo para ficar um cantinho mais agradável. Então eu vou aqui delimitar a área que eu quero fazer essa pintura, utilizando fita crepe. Aqui eu vou deixar mais ou menos um espaço de 10 centímetros, tá, entre a moldura e a fita. E vou começando a fazer minha pintura. Gente, aqui eu estou utilizando o cimento queimado, lá da Transfix. Eu vou fazer assim, todas as descrições de material, onde eu comprei, o site, a cor, né, da tinta que eu estou usando aqui, na verdade, do cimento queimado, eu vou deixar todo na descrição desse vídeo. E assim eu vou fazendo. Eu acho mais fácil passar o cimento queimado com pincel e depois vir retocando com um rolinho de espuma, né, para dar um acabamento, para não ficar aquele risco do pincel. Mas o certo de se aplicar o cimento queimado na parede, na maioria das vezes que eu vejo as pessoas utilizarem, é a desempenadeira. Mas eu prefiro dessa forma, é um jeito mais prático que eu achei, né, para estar fazendo e mais rápido também. Então eu prefiro usar o pincel e fazer o acabamento com um rolinho de espuma. E esse é o momento de tirar a prova real, para saber se a pintura realmente deu certo. E para essa outra parte aqui da parede, eu vou aplicar o cimento queimado num tom cinza, e aqui para ficar com a pintura bem próxima à outra, né, eu sobrepus aqui a fita crepe bem faceando na pintura verde, para estar aplicando o cinza na lateral. E assim eu vou fazendo, gente, o esquema é o mesmo. Eu passo o pincel,
e vou lá, passo o rolinho para fazer o acabamento e não ficar com a pintura de risco de pincel, né. Eu delimitei aqui essa outra parte aqui com um desenho e vocês podem perceber que a fita crepe está passando exatamente em cima, né, do tom de verde, para na hora que eu tirar a fita, ficar a pintura, assim, bem próxima à outra, sem divisória, porque às vezes passa a fita e fica com divisória, não tem, olha só como ficou bem coladinha uma da outra. E o acabamento aqui ficou bem legal, porque não vazou a tinta. E para estar compondo esse cantinho também e fazer um cabideiro, eu vou utilizar aqui 2 partes de uma gaveta e cabos de vassoura. Então eu vou cortar vários pedacinhos, né, de 10 centímetros mais ou menos, do cabo de vassoura. E aqui eu faço uma marcação mais ou menos onde eu quero, né, compor a outra parte da madeira como prateleira e vou fazendo furos, né, com a broca própria para madeira e dando um espaço de 10 centímetros entre um furo e outro. E assim vou fazendo. Eu sempre falo para vocês da importância do pré-furo, para na hora de estar fixando uma madeira na outra, não correr o risco do parafuso rachar a madeira. E aqui eu vou usar uma outra parte da gaveta e eu vou fazer um segredinho aqui, gente. Eu costumo colocar cola instantânea quando eu vou antes de parafusar uma madeira na outra, né, então eu vou unir primeiro com cola instantânea. Eu acho bem mais prático e rápido, né, então eu vou passar a cola e vou sobrepor aqui uma madeira em cima da outra, né, que é onde eu vou fazer a minha prateleira desse cabideiro. Então eu deixei mais ou menos um espaço de 2 centímetros aqui na laterais sobrando, mas se você tiver uma madeira do mesmo tamanho, você pode usar. Aqui eu tinha 2 madeiras em tamanhos diferentes. Aí depois de bem colado, eu vou fixar por trás com parafuso e lembra todos aqueles furos que eu fiz lá, era para justamente isso aqui, eu tá colocando os parafusos por trás, tá. E depois de tudo bem fixo e bem firme, eu fiz também 2 furos aqui na parte de cima, um em cada ponta, e faço alguns furos também aqui na parte de baixo. No caso aqui eu vou fazer 5 furos, tá, porque é onde eu vou botar os ganchos do meu cabideiro. E depois de fazer todos os furos, eu vou pintar ele todo de branco. Essa tinta aqui é a base de água, tá, uma tinta própria para madeira, à base de água, e não precisa de utilizar prime, também é lá da Transfix, tá. É uma tinta que adere super bem na madeira e não requer muita demão, porque ela tem uma cobertura muito boa. Aí eu vou pintar aqui os pedacinhos de cabo de vassoura, nesse tom de verde aqui, que é um verde na cor aspargo, e foram 5 pedacinhos medindo 10 centímetros. Aí vou posicionar aqui os pedacinhos de cabo de vassoura e tá fixando pela parte de trás. Lembrando que eu fiz todos os pré-furos antes da pintura, tá, gente? E assim eu vou fazendo. Foram no total de 5 pedacinhos, né, de cabos de vassoura. E esse foi um projeto que ficou tão legal e bem de baixo custo mesmo. E para finalizar aqui, eu vou fazer o acabamento colocando botões de madeira, né. Aí vai da criatividade de cada um, né, você pode colocar o que você quiser, assim, para dar o acabamento aqui final. Aí depois de fazer o furo na parede, né, eu coloquei bucha e vou fixar, né, com parafusos pelos 2 furos que eu fiz na parte de cima. E vamos aqui para mais um projeto para compor esse cantinho. Então, como eu tenho bastante sobras de guarda-roupa, eu vou recortar aqui para estar fazendo uma espécie de banco sapateira para colocar no cantinho. Então, depois de todas as partes já cortada, eu vou unir elas dessa forma aqui com parafusos, tá? E fiz pré-furos para depois estar fixando com parafuso. Gente, eu vou deixar todas as medidas do projeto, tanto do cabideiro quanto desse banco de sapateira, na descrição do vídeo, né, então eu vou colocar todas as medidas lá. E na parte de baixo eu vou estar usando essa grade aqui. Essa grade aqui eu já tinha ela,
então eu só tô reaproveitando. Você pode estar utilizando um outro pedaço de madeira para colocar nessa parte de baixo, ou até mesmo ripas de pallet, né, para fazer essa parte aqui de baixo, aí fica a critério de cada um. Como eu tinha essa grade, eu já vou reaproveitar ela. Aí eu vou fixar na lateral com um parafuso, dessa forma, e ela é uma espécie de um plástico bem resistente, então, foi até fácil de furar. E achei aqui que essa grade ficou bem legal, né, deu um charme diferente. E para estar finalizando e fazendo acabamento, eu vou estar usando aqui uma massa, essa aqui é a massa corrida, massa própria mesmo de parede, gente, porque era a única que eu tinha no momento, então eu fiz com ela mesmo, que também dá super certo, né, mas o ideal é fazer, esse acabamento com a massa de madeira, para madeira, né, ou então fita de borda, finalizar com fita de borda. E essa parte aqui de baixo, eu tive que colocar uma madeira, né, e fixei com cantoneiras, para dar uma sustentação melhor no banco. Então eu coloquei essa madeirinha aqui por baixo, achei que estava filmando, mas não estava filmando. E depois de cobrir todas as imperfeições com massa, esperar o tempo de secagem, porque lembrando que é uma madeira que eu reaproveitei, então tinha algumas imperfeições, eu lixei. Aí lixei toda ela para eu estar passando na parte de cima aqui um verde, que é o mesmo verde que eu utilizei lá no cabideiro, e nas laterais eu vou pintar com a tinta branca. Então eu vou pintar em cima de verde e manter o resto do banco na cor branca. E assim ficou o resultado desse cantinho, que deu para reaproveitar super bem aqui no quarto, ficou bem legal, porque ficou um cantinho para você se arrumar. Então, temos o cabideiro, temos o espelho e temos o local ainda para você colocar os seus calçados e sentar e ali mesmo calçar. O que que você achou desse espaço? O que que você, mudaria, né, se você estivesse fazendo? E me conta aí, desde agora, se eu não mereço ou não mereço um like por todo esse trabalho. Gente, fica com Deus. Muito obrigada em ter você por aqui e até a próxima, se Deus quiser, com novas ideias e projetos por cá.